Sim. Muito Ah, desculpa, bem. coloquei. Tá joia, Patrícia, obrigada. Uhum. Pode 4 e começar, 5. Idalina. Vera Mol entrou. Tudo bem, Vera? Já está gravando, Idalina. Ela não está me ouvindo. Idalina, você está me ouvindo? Ela não está me Bom, ouvindo. Idalina, você nos escuta? Alô, Idalina? Idalina, acho que a gente vai ter que Ela mandar uma não está mensagem para ela. escutando. Senão a gente vai ficar desconectado aqui. Vou dar uma pausa, tá? Tá, vamos começar. então, boa tarde a todos. Vamos dar início ao Psicanálise e Cinema de hoje. Deise e eu coordenamos esse espaço e nós queremos agradecer, então, a presença de todos e dos nossos convidados. Nós temos aqui conosco hoje o Benjamin Picado. Deixa eu ver aqui, Benjamin, só um minutinho. Ele é o professor doutor do curso de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense, da UF, e tem muito mais coisa nessa biografia dele, mas enfim, vou sintetizar aqui. E temos aqui conosco hoje Darlene Troncois, que é a psicanalista. Deixa aí, não fica muito aqui. Hã? E é a diretora da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, nossa escola. E sempre a gente comenta o que fez com que a gente escolhesse esse filme. Então, assim, particularmente, eu adoro o talentoso Ripley. Ele é um clássico do cinema contemporâneo, ele é um filme de 1999, do diretor Anthony Minghella, e ele foi baseado no primeiro livro de uma série de 5 da escritora americana Patricia Highsmith. E ele foi publicado em 1955. E com o personagem, ela traz o personagem Tom Ripley. E então ela cria, em plena década de 1950, um protagonista completamente amoral. Ele é um cara infinitamente disposto a fazer qualquer coisa para se dar bem na vida. E o que não deixa de ser uma alfinetada, vamos dizer, numa sociedade americana muito moralista e muito machista da época, né? Então, em 1955, a Highsmith cria um vilão bem-sucedido, né? E é muito interessante que em 2023, Tom Ripley volta à cena agora com a série Ripley, lançada pela Netflix, né? Ela é uma produção em preto e branco, no meu ponto de vista, muitíssimo primorosa, né? E o personagem Tom Ripley, ele é interpretado agora pelo Andrew Scott, na faixa aí dos seus 40 e poucos anos. Então, e também aqui nós temos uma versão mais fiel ao livro, né, onde esse vilão também se dá bem. E aí eu conversei com algumas pessoas que resistem um pouco ao preto e branco, mas em contrapartida, nós temos o filme O Talentoso Ripley, que ele se passa numa Itália muito ensolarada, uma cidade da costa amalfitana, né? Onde o Dick Greenleaf leva uma vida maravilhosa. Ele é o filho único, ele é o herdeiro, ele é o sucessor natural, né, dos negócios da família de um grande milionário, o Richard Greenleaf, né? E esse pai quer, de qualquer maneira, que esse filho retorne para a América, né? E aí
ele encontra o Tom Ripley num evento, tipo uma noite em que uma tarde ensolarada em que Tom Ripley está lá no piano e ele fica muito impressionado com o rapaz. Esse rapaz é um jovem nova-iorquino, ele tem 25 anos e ele é interpretado pelo Matt Damon. Matt Damon está ali completamente falido, vivendo em Nova York, e está à procura de uma oportunidade. E essa oportunidade finalmente chega, porque o Greenleaf, ele observa que ele está com um paletó preto com o emblema de Princeton, e então isso sugere a ele que esse rapaz deveria ser amigo do filho dele, né? Que deveria ter estudado junto com o Dick Greenleaf. Então, ele faz uma oferta ao Tom Ripley para que ele fosse à Itália buscar o filho. E é muito interessante que, nesse momento, um único detalhe, né, que foi o paletó com o emblema de Princeton, né, que foi suficiente para alimentar ali, naquele pai, a crença de uma amizade do Tom com o filho dele, que, embora essa amizade nunca tenha existido, né? Então, a gente sabe que essa história não acaba bem, né? E, de um lado, então, nós temos a relação entre um pai e um filho, que parece que não funciona muito bem, não sei por que ele precisa de um terceiro para ir em busca do seu filho, né? É uma interrogação. E, do outro lado, nós temos um sujeito assim, querendo subir na vida a qualquer preço. Essa, então, é a história do filme. Temos aqui muitas interrogações e deixamos agora para os nossos convidados do Psicanálise de Cinema trazer para a gente, né, falar sobre o filme. E então nós vamos passar o trailer do filme para a gente criar um clima, né? Depois do trailer, vamos passar a palavra para o Benjamin, tá? Eu queria dizer que as pessoas podem fazer perguntas pelo chat, se quiserem já pode ir escrevendo, e também levantar a mãozinha, tá bom? Vamos passar agora o trailer, então. Patrícia, você pode colocar o trailer? Assim. Thomas Ripley lived a solitary life until a wealthy man offered him an extraordinary opportunity. Did you ever conceive of going to Italy? I'd pay you to persuade my son to come home. Dickie Greenleaf? It's Tom. Tom Ripley. We were at Princeton together. How do you do? You're so white. Did you ever see a guy so white, Marge? You know, you should come and have lunch with us. Now, he's in a world he always dreamed of. No, I like him. Marge, you like everybody. Marge, you like everybody. If you're not home by 7 o'clock, Tom and I are running off together. With people he always admired. Can't sail, can't swim. Did you ever know such low class? Oh, yes, poor Tom. Living the life Why is it that when men play, they always play at killing each other? he always wanted. You stay at Dickie's house, eat Dickie's food, and his father picks up the tab. And now that he has it, Could hardly expect this to go on forever, Tom. You've had a great run, though. What? he'll do anything to keep it. Ana, pega meu I've computador never aí, been por happier. favor. I feel like I've been handed a new life. Pega By the way. Dickie Greenleaf. Hello, Marge. Where's Dickie? The guy just disappeared off the face of the earth. He hasn't called. He's hardly written. You don't just dump people. Something's going on. Do you have something you'd like to say? I think I'm saying it. I bumped into Dickie last week. Dickie? This is a secret. It's a secret between us. I know it was it. I know it was you! Whenever Dickie does something, I feel guilty. I know about you. Well, you get the reward. I always thought it would be better to be a fake somebody than a real nobody. I don't believe a single word you've said. You're shivering, Marge.
Can I hold you? Well, whatever you do, however terrible, however hurtful, nobody thinks that they're a bad person. Prontinho. Bom, esse é o trailer do filme. Agora, então, Benjamin, passamos a palavra para você, trazer para nós vamos dizer, sua fala aí sobre o cinema a respeito desse filme, dessa série. Tá? Ok. Queria, antes de mais nada, agradecer Idalina e Daisy, né, por esse convite. A gente já teve uma conversa preliminar, né, sobre o filme, sobre algumas das implicações, né, sobre algumas das questões que atravessam o filme. Evidentemente, eu preciso situar minha fala no âmbito daquilo que, digamos, é o meu ângulo, né, de percepção, né, dessas coisas, que vem um pouco da minha prática mesmo, da minha prática de análise, da minha prática acadêmica, né, em torno dos universos audiovisuais, né? E que, no caso de um filme como, tanto do filme quanto da série, né, envolve um pouco as relações entre o modo como essas diferentes, porque são dois, podemos chamar assim, são dois audiovisuais, mas, na verdade, um é um filme de longa-metragem e o outro é uma série, né? Eu me lembro se de 8 episódios, né? São 8. Uhum. São 8 episódios, né, para streaming, né? Só que ambas referidas a um universo originariamente elaborado na forma de uma novela, né, de um livro, de um romance, né, salvo engano, de 1955, né, que é a data do original, né, da publicação original do livro da Patricia Highsmith, né. Para mim, no caso, o fato de ser um romance da Patricia Highsmith é significativo porque, além dessas duas versões, né, em streaming e num longa-metragem, há outras adaptações de obras de Patricia Highsmith no cinema, tanto o talentoso Mr. Ripley, tem um filme do início dos anos 60, Uhum. sobre, enfim, tem um outro Com Alain título. Delon, né? Isso, com outro Alain Delon, título. né? Tem um outro título, né? Não me lembro se é o Sol como... Não é o Sol como O Testemunha, Sol por, mas o Sol por O Testemunha. Sol Sol por Testemunha. Em 60. E a gente não pode esquecer Strangers on a Train, que é um filme chamado O Pacto Sinistro, de Alfred Hitchcock. Também é baseado num romance do mesmo título, Strangers on a Train, da Patricia Highsmith. Fora dessa série, né? Fora Do dessa Ripley, série. né? Fora do Ripley, né, a Patricia Outros Highsmith tem personagens. essa. Mas, curiosamente, quando se vê o enredo de Ripley, especialmente o talentoso senhor Ripley, há certos aspectos da trama que, de certo modo, estão presentes também em Strangers on a Train, né? Porque envolve a relação entre dois homens, né? E um certo tipo de pacto que eles estabelecem, mas que é um pacto que é meio mal entendido. É uma certa história de mal entendidos, né, na relação que os dois estabelecem. E no caso de Strangers on a Train, no Hitchcock, eu não posso dizer com certeza que nesse aspecto o filme de Hitchcock reflete algo que está no romance original da Highsmith, né? Mas no filme do Hitchcock, a relação entre os dois... Eu pego depois. A relação entre os dois personagens tem tinturas de uma relação homoerótica, pelo menos na parte de um dos personagens. Um dos personagens projeta-se, né, sobre o outro e projeta o seu próprio desejo e a sua própria planificação de desejo, que no caso, né,
é o de matar uma pessoa que é, digamos, que é um seu obstáculo, e ele estabelece numa viagem de trem um pacto, mas que não é um pacto expresso, é um pacto mal entendido, né? E que acaba resultando num assassinato e na cobrança para que o outro cumpra a sua parte do pacto, né? Mas na relação entre os dois tem um pouco essa tintura de um certo desejo homossexual reprimido, né? E isso, de certo modo, é um pouco mais explícito, por exemplo, tanto no filme do Minghella, quanto na série da Netflix, né? Um certo investimento na questão da identidade, não apenas na questão da identidade civil, da identidade nominal, né? Porque Ripley, no processo em que ele se projeta sobre o Dick, ele acaba realizando em certas situações, sobretudo depois que ele mata, desculpe o spoiler, para quem não viu o filme, ou para quem não leu ou Vai viu a ter série. jeito, não, vai ter spoiler. Vai ter que ter spoiler, né? Vai ter. Quando ele, e que é o momento mais importante, é o pivô, ápice, né? podemos dizer assim, é o pivô narrativo da história toda. A partir desse momento ele assume a identidade do Dick, né? Mas tem algo nessa projeção da identidade que também comunica uma certa relação de desejo, do desejo, não apenas o desejo de ser o outro, mas o desejo de ter o outro, né? E que eu acho que no filme do Minghella talvez se pronuncie um pouco mais do que na série da Netflix. E sendo a Patricia Highsmith, né, uma autora, né, ela era assumidamente, né, homossexual, era uma lésbica, né? Esse aspecto, né, da identidade, digamos, sexual dela, né, transpira um pouco para os dramas, eu posso supor, para os romances, e especialmente em Strangers on a Train e o talentoso Mr. Ripley, eu sinto que isso é um elemento que compõe, talvez, não tanto o tema da narrativa, mas uma certa motivação que articula o tema. Se o tema em Strangers on a Train é um pacto entre duas pessoas para assassinar, né, os seus respectivos adversários, né, mas que gera um mal-entendido sobre a natureza do cumprimento desse trato, né? Se em o talentoso Sr. Ripley, quer dizer, quando a gente pensa um pouco, eu vou trazer um pouco os universos de base do meu modo de pensar essas questões, né? Na Universidade Federal Fluminense, a disciplina obrigatória que eu ensino no curso de Estudos de Mídia é uma disciplina chamada Introdução às Teorias da Narrativa. E nela eu exploro certos aspectos das teorias, um certo histórico das teorias da narrativa, especialmente nos estudos literários, né? E, por exemplo, há uma tradição do início do século passado, entre os anos 10 e anos 20, uma tradução de pensadores no campo dos estudos literários, especialmente situados na Rússia, né, e que constituem o formalismo russo, né, nas teorias da narrativa, né? E um deles, que é talvez o mais conhecido, que é Vladimir Prop, né, escreve um livro chamado Morfologia do Conto Fabuloso, né? Ele recolhe uma série de narrativas da cultura literária russa e disseca em todas elas uma espécie de elemento comum estruturando a narrativa. E um desses elementos, por exemplo, é o fato de que as situações narrativas elas são estabelecidas a partir de um contrato entre os personagens, né? E eu diria que no caso de o talentoso Mr. Ripley, por exemplo, no romance, o contrato é a primeira cena do romance, né? O Ripley está num bar, numa cantina, num lugar, e percebe que está sendo observado por alguém. Que é uma cena que está no seriado, né? Mas no seriado ela não é a primeira cena. A primeira cena no seriado, o que nos é apresentado é a rotina de golpes do Ripley, da personagem. A personagem nos é apresentada como um trapaceiro, né? Como alguém que vive de dar golpes financeiros, golpes bancários de pequena monta, sempre, né? São sempre pequenos golpes. Ele não age em conjunto, não age em conluio com ninguém. Ele é um pequeno farsante, né?
E nesse modo de dar golpes já está implicada uma coisa curiosa que vai acontecer na relação entre ele e o Dick, que é assumir a personalidade de alguém, assumir o nome de terceiros. E a partir desse verdade. roubo da identidade, produzir os golpes, né? Pedir às pessoas para, né? Por exemplo, ele rouba a identidade de um gerente de banco e se comunica com um cliente do banco dizendo: olha, tem um pagamento que você precisa fazer, você, por favor, mande para essa caixa postal. E a caixa postal, evidentemente, não é a do gerente do banco, é a do próprio Ripley. Então, o Ripley nos é apresentado como um pequeno trapaceiro, né? Mas cuja matriz operatória, cujo modus operandi implica em algo que vai nortear a relação que ele vai estabelecer adiante, né? O fato de que o romance e, digamos, esse ponto inicial da conversa, eu estava falando da questão do contrato, né? O romance e, de certo modo, a série, o filme também, começam com um contrato, né? O contrato que o pai de Dick propõe a Tom Ripley, né? E eu diria, esse é talvez o incidente incitante da história, né? É ele que promove aquilo que vai acontecer, independente das motivações desse encontro, independente dele nascer, do encontro nascer do pressuposto, que em última instância é falso, de que Dick e Tom Ripley se conhecem, no romance, eu não me lembro no filme do Minghella qual é é a questão do paletó, isso, a Idalina lembrava, né? Ele está lá numa espécie de recital, né? E o paletó que ele usa é um paletó que tem a insígnia de Princeton, onde Dick estudou, né? E quando o pai de Dick aborda, né? Aborda alegando, né? Uma história pregressa da amizade entre os dois e de que ele tinha tido informações por outros de que o Ripley era alguém próximo de Dick, né? E a partir daí propõe o contrato. Nos três casos, acontece em circunstâncias que são um pouco diferentes, com funções que são um pouco diferentes, mas elas sempre acontecem. Quer dizer, o início da história é sempre esse contrato através do qual o encontro entre Dick e Tom vai se produzir, porque a maior parte, né, da curva narrativa da história vai se desenvolver a partir do encontro entre Tom e Dick e Marge, por tabela, né? E aquilo que esse encontro produz em Tom Ripley como talvez um certo encantamento, né? Uma certa projeção, uma certa atração, mas que, na verdade, ao mesmo tempo se mistura com uma certa planificação, né? Tom Ripley já começa a planificar alguma coisa, né? Que, pelo menos durante uma boa parte da trama, parece dizer respeito apenas a essa ideia de poder viver, né, a vida que Dick leva, sem necessariamente substituir o Dick, né? Ser aceito pelo Dick como alguém e junto, por exemplo, ele partilha logo muito cedo, tanto no filme quanto na série, ele partilha muito cedo a informação de que ele está ali amando do pai de Dick, né? Então, sob esse aspecto, ele já, por assim dizer, ganha a confiança de Dick, né? Quando ele revela, olha, a minha presença aqui não é casual, eu fui enviado pelo seu pai porque ele tem um propósito, e a partir dali eles estabelecem uma espécie de cumplicidade entre eles, inclusive uma cumplicidade no sentido de tramar contra o pai de Dick, ou seja, permitir que o Tom permaneça, e claro que tudo isso tem a ver com o fato de que o Dick imagina que o Tom seja alguém de posses, seja alguém que tenha posses eventualmente. Afinal de contas, eles estudaram em Princeton, né? E assim por diante. Então tem assim, as questões que me interessam, e eu me lembro de conversar com a Idalina e com A Daisy. Com Daisy, né, sobre essas questões, né? Para mim, por outro lado, uma coisa que é interessante, né, enfim, tem as coisas que você pode imaginar que são comuns entre o filme e a série na relação com o romance, né? Que eu diria que é uma espécie de ossatura básica, uma espécie de estrutura mínima da história. A história se compõe de determinados tipos de encontro
né, que são feitos, que disparam a possibilidade de novos encontros. Esses encontros geram uma certa tensão que vai alcançar um determinado ponto máximo em que haverá um clímax, que é esse do spoiler do assassinato de Dick, né? E daí para frente, né, todas as peripécias de Tom para escapar ao flagrante, né? E redundando finalmente digamos, no sucesso do protagonista, por assim dizer, porque ele acaba sendo reconhecido pelo próprio pai, né, de Dick como alguém que, ao contrário do que ele suspeitava a partir de um determinado momento, não estava tentando tirar proveito, né, mas, na verdade, estava tentando cuidar do filho, do herdeiro, né, acho que a atividade do pai de Dick era ele fazia barcos, né? Ele construía barcos. Tinha um estaleiro. Sim. Estaleiro, exatamente. Então, essa estrutura básica, ela, de certo modo, está preservada, né? No filme e talvez com detalhes de, por exemplo, aquilo que no romance é uma apresentação imediata à questão do contrato, porque a primeira cena do romance é o encontro do pai de Dick com Tom, né? No filme já é mediada por uma situação que não é aquela que você vê no romance, né? E em que o Tom é apresentado com certas tinturas de sofisticação que, por exemplo, no romance ele não tem, né? E que a série é, de certo modo, mais fiel nesse aspecto, né? O Tom é apresentado como alguém, e, aliás, é um traço que, na conversa com Daisy e da Lina, eu comentava esse aspecto de que um traço, talvez, da nossa identificação com esse personagem, com um personagem que faz coisas, né, que se comporta, que tem um sistema moral completamente peculiar, né, que faz coisas que são, ainda que nem ele mesmo espere poder fazer essas coisas, mas ele as realiza e parece não viver nenhum sentimento de culpa ou responsabilidade pelo que acontece. Mas tem um aspecto que eu acho que, sobretudo, a série chama a atenção e delineia de uma maneira que parece muito verossímil. O Tom é apresentado como alguém que não pertence ao mesmo universo social do Dick. E isso é muito notável na curva que ele faz desde que ele chega na Itália. Desde que ele chega ali na Itália, ele é todo desorientado, perdido, parece que é a primeira vez que ele está viajando ao exterior. Ele não é um homem do mundo, embora viva numa cidade do mundo como Nova York, ele não é um homem do mundo, né? Ele não é um homem, digamos, cosmopolita, né? Um homem que vive num mundo muito reduzido, muito encapsulado, é um órfão, né? Que é sustentado pela avó, se eu não me engano. Por uma tia. Por uma tia que manda dinheiro para ele, e na série isso é mencionado, no romance isso demora um pouco mais para aparecer, né? Mas na série, por exemplo, quando ele recebe a missão de ir à Itália, ele escreve para a tia dizendo: não precisa me mandar mais dinheiro, né? E vai para a Itália, né? Então é alguém que vive em uma situação muito limitada e que, de repente, quando ele se encontra com o Dick, é muito nítido na interpretação do Andrew Scott o quanto há de diferença, não apenas de diferença física, mas da diferença social que se traduz em comportamento físico, em uma certa postura corporal, em um certo senso de orientação, né? Por exemplo, quando ele chega na Itália, ele vai e sobe escada, desce escada, vai para um lado, vai para o outro, está meio perdido, e como ele vai, no decorrer da série, ele vai absorvendo essas questões do comportamento de Dick e do modo como o Dick se situa bem, ele se coloca bem com o próprio corpo dele num mundo, mesmo que ele viva suas próprias limitações. Ele não tem emprego, ele quer viver de pintura, ele quer viver de arte, né? Ele depende do dinheiro que o pai manda para ele, né? E, portanto, ele está limitado. Mas ele pertence a uma classe social diferente, e isso a série marca. E eu diria, um aspecto da nossa simpatia possível, ou da simpatia em geral possível com o Tom, tem a ver com isso, tem a ver com o fato de que como o romance e a série nos situam muito fortemente, por exemplo, no romance, a gente só tem acesso aos pensamentos e aos sentimentos de Ripley, né? O narrador não nos dá acesso à interioridade dos outros personagens. Isso é um procedimento literário, isso é um procedimento de construção literária.
Você construir uma história, embora você fale de uma certa perspectiva aérea, você fale de uma certa perspectiva neutra, na verdade você escolhe as personagens sobre as quais você vai dar acesso à interioridade delas, e que normalmente são os protagonistas. A Patricia Highsmith claramente faz isso no romance. Ela nos dá acesso ao mundo interior do Ripley. Como isso é muito difícil fazer no cinema, numa linguagem audiovisual, isso é virtualmente impossível de ser feito. O modo de demarcar essa preferência da narração pelo Ripley me parece se traduzir por esse modo de apresentar o personagem como desprovido de sofisticação e como alguém que, em face do mundo que ele encontra na Itália, começa a absorver muito rapidamente os sinais, os signos, as estratégias que fazem com que ele pareça ser alguém cosmopolita, ser alguém do mundo. Ele aprende italiano, ele domina o italiano, ele passa a dominar o italiano melhor do que as outras pessoas ali no entorno dele, né? Nesse sentido, ele faz lembrar muito, numa chave cômica, evidentemente, ele faz lembrar muito um filme de Woody Allen, que é o Zelig, né? Que é a história de um camaleão humano, né? Uma personagem que absorvia características do ambiente social em que ele vivia. Então, se ele estava do lado de músicos de jazz negros, ele começava a ficar negro, né? Se ele estava do lado de índios, ele começava a desenvolver uma coloração própria. E no final do filme ele tá num comício de Hitler, ali pelos anos 30, na Alemanha. Ele é descoberto lá e você vê no meio da multidão nazista a figurinha do Woody Allen vestido com o uniforme nazista e tal. Não sei se alguém aqui conhece esse filme. É um filme hilário, muito divertido. Ele tem a forma de um documentário, ele é um falso documentário, né? Então ele tem as características de um documentário típico assim dos anos 50, né? Contando a história desse personagem, né? Com uma voz em off, e o personagem do Zelig, que é esse camaleão, é o Woody Allen que faz, né? E é diagnosticado que ele tem um distúrbio de personalidade, e quem analisa esse distúrbio é uma psicanalista que é feita pela Mia Farrow, né? Então tem gravações de sessão de análise em que ela hipnotiza, ela cria uma sessão de hipnose, né? E tenta desencavar as razões pelas quais ele tem esse impulso de imitar quem está próximo dele, de mimetizar quem está próximo dele. O Ripley tem um pouco essas características, porque ele não pertence aos mundos em que ele foi levado pelo movimento da história. Benjamin, mais 2 minutinhos aí. Tá. Então, eu acho que... com certeza. Eu acho que uma questão que sempre emerge em filmes dessa natureza, em que personagens que fazem ou que se comportam de uma maneira que não é socialmente aceitável, ou que não fazem coisas que são socialmente aceitáveis, como é que nós nos alinhamos com eles? Como é que nós, de alguma maneira, nos tornamos simpáticos a eles? Como é que nós torcemos pelo sucesso desses personagens? No meu modo de entender, isso tem um pouco a ver na literatura, com o modo como a Patricia Highsmith nos coloca dentro do mundo subjetivo do personagem, e no caso da série em especial, no modo como o personagem é apresentado a partir de uma curva evolutiva em que ele quer ser reconhecido por uma esfera social que não é a dele, por um mundo social que não é aquele ao qual ele pertence. Tanto que no final da série ele está lá convivendo com artistas, com elites, com pessoas sofisticadas e tal, visitando os melhores hotéis, né? A partir do momento em que a aventura dele, né, se estabiliza num certo ponto de conforto, né? Nesse sentido, eu acho que o filme do Minghella peca um pouco em construir isso, e talvez use uma estratégia que descaracteriza um pouco a matriz originária do personagem, que é apresentar ele como muito luminoso e como muito... eu lembro que a expressão que eu usei com o Idalina e com o Daisy foi solar. Né? Ele é muito solar, né? Ele é risonho, é solar, né? E
os próprios ambientes em que ele se introduz, que são os mesmos que a gente vê na série, são apresentados como quase paradisíacos, como, né, espaços assim idílicos mesmo, né? Ao passo que na série, por exemplo, mesmo você estando na costa da Itália, tem uma certa, né, tem um aspecto meio sombrio no modo como aquele espaço se apresenta, né? O fato de que ele chegando na cidade, ele precisa subir, descer, ele precisa enfrentar uma série de obstáculos físicos para poder se encontrar com o Dick, né? De tal modo que ele não pode sequer usufruir a maravilha daquele lugar, né? Daquela escarpa, né? E aí no filme do Minghella, eu diria que isso falta um pouco, né? O Minghella peca um pouco, mas acho que por limitações que talvez sejam próprias. Eu devo confessar que eu não vi o filme francês, o filme do início dos anos 60, com Alain Delon. Eu não sei como é que essa questão, eu não sei se é uma limitação do cinema de longa-metragem, da questão relativa à duração própria dos filmes nesse tipo de formato, né? Que talvez torne difícil. Estamos no tempo aqui. Eu sei que tem o tempo lógico e o tempo Justamente cronológico. agora, né, você está trazendo Mas enfim, aspectos, eu só assim, queria deixar só uma súmula disso, que é isso, né? Tem uma característica do personagem de conexão com os outros que, de certo modo, acusa um certo vazio da sua própria identidade, né? E que, eventualmente, talvez tenha a ver até mesmo com características da sua identidade sexual, digamos, né? Da sua vontade, do seu desejo e tal, coisa. Enfim, alimentos para o pensamento. A gente pode, evidentemente, continuar essa conversa no momento em que as pessoas entrarem no debate. Obrigadíssimo, muito obrigado. Obrigada a você. Nós que agradecemos. Nossa, uma fala maravilhosa, muitos pontos importantes para a gente trabalhar, mas vou passar a palavra agora para a Darlene, né? Nós temos aí, Darlene, mas temos aí 20 minutinhos, né? Bom, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada, Deise e Dalina, pelo convite. Eu estava com muita coisa desde que me chegou o convite, pelas duas, quase ao mesmo tempo, mas decidi aceitar assim mesmo. Eu não conhecia o filme, não tinha visto o filme. Agradeço a fala de Benjamin, trouxe muitas das coisas que eu pensei em falar. Vou tentar dizer só uma coisinha ou outra para complementar e que vou dizer a minha maneira, né? Mas que de alguma forma já foi dito. Eu não vou discorrer sobre o filme, mas eu quero começar dizendo que ontem mesmo escuto na clínica alguma coisa muito interessante. A fala de um sujeito, não vou dizer nem se é, né, homem ou mulher, enfim, mas um sujeito que diz, um sujeito que tem uma estrutura, né, ponto do fantasma, que fala de uma estrutura histérica, e essa fala se repete de várias maneiras, né? A cada vez de uma nova forma, mas isso sempre está lá na história desse sujeito. Esse sujeito, né, ele diz, eu sempre tenho necessidade de ter alguma coisa para ser. Eu sempre tenho necessidade de ter para ser. Eu tenho sempre que pegar alguma coisa, algo do outro para ser. Esse sujeito não é nenhum ladrão, nem, né, não tem uma vida de delinquência. Então, quero chamar a atenção para o fato de que esse ponto está na estrutura de todos, em função mesmo, né, da nossa precariedade, da nossa incompletude, seja lá qual foi a nossa verdadeira história, e ela se joga no plano, na dimensão que a gente chama do inconsciente, a gente se constitui por um processo, quer dizer, porque o filme me fez pensar nisso tudo,
né? Fez pensar em várias coisas. O filme, a série, eu não li o livro, não pude ler o livro. Os livros, né? Porque ela fez desse personagem uma série, mas pude ao menos trabalhar um pouco a partir da série e do filme. Vi o filme primeiro, depois a série. Então, ele pode ser tomado a partir, tanto o filme quanto a série, de vários pontos, né? Eu vou tentar falar em associação aqueles dos quais eu me lembrar do que eu pude refletir desde que eu os assisti, né? Então, e aí recebo esse presente ontem, justo depois que tinha conversado com as meninas, e eu tinha falado exatamente sobre isso, né? Uma das duas me provoca sobre esse ponto, né? Do que se trata, o que está em jogo, não é? Nesse personagem. Então, não se trata exatamente de obter um objeto pelo seu valor de riqueza, porque essa riqueza, essa vida, né, maravilhosa no filme, né, ensolarada, como é no caso dessa cidade italiana, dessa região, enfim. Isso eu pensei, isso me veio também, o Tom Ripley do filme, não é? Ele efetivamente tem talentos, né? Ele toca piano, ele tem facilidade para línguas, enfim. Mesmo o outro, ele tem, né, alguma coisa, um traço que lhe possibilita, por uma identificação imaginária, assim vou chamar, né, apreender, né, tomar isso que é do outro com uma facilidade imensa, né? Os dois têm essa facilidade da imitação, né? Da imitação. Então, eu tinha falado justo sobre isso, do que se trata, não é? O ter, mas para ser, aonde o que está em questão, tanto para um quanto para outro, é a sua própria falta a ser. Todos nós somos falta a ser, mais do que ser. Quer dizer, ou se a gente quiser, somos seres furados, onde vai sempre faltar alguma coisa nisso que é uma imagem. Lacan chama isso originalmente com o nome em latim, né? A imago. Essa imago primordial, ela vai portar sempre um ponto de negatividade, ou seja, um ponto, né, que é a presença de uma falta. Algo vai sempre faltar. Tem um ponto sempre opaco na imagem do outro, a partir da qual eu mesmo, né, o infans, o bebê, constitui a sua própria imagem. Então, não há nada no ser humano que garanta a sua subjetividade. Então, pensei a partir daí, pensar também esse personagem a partir de sua precariedade, né, de sua incompletude, mas que para a grande maioria das pessoas é suficiente isso que se constitui no estádio do espelho, para a grande maioria dos neuróticos, se a gente quiser, mesmo que haja mais perversão no mundo e psicose, como nos diz Lacan, do que a gente possa imaginar, né? Às vezes a coisa fica ali no encoberto, como diz Guimarães Rosa, né? Não aparece tanto, mas quero dizer que essa identificação primordial, né, que é a imagem de objeto que a gente tem para o outro, que tem a ver com o desejo da mãe, Lacan vai falar, essa primeira identificação, a esse objeto que eu sou no desejo do outro. Ela precisa ser tomada, recoberta, não é? Pelas identificações que surgem em Freud, né? A gente pode dizer com o Édipo, enfim. Aquela que vai me permitir, por exemplo, saber fazer, mesmo furada, saber fazer com o meu corpo, digamos assim. Poder escolher um objeto, né? Mas algo me fez pensar na identificação ao traço unário, ou seja, a fragilidade desses dois personagens, que aparece, eu acho, mais em um do que em outro. Aparece mais no personagem da série, né, do que
o Tom Ripley do filme. Por quê? De fato, Benjamin acabou de falar, né? O personagem da série, ele é a própria encarnação do creux, como diz em francês, do vazio, do buraco, né? Ele é empobrecido em termos simbólicos, né? Ao mesmo tempo, essa abertura, esse buraco, a gente pode pensar como uma abertura, né, que possibilita essa quase osmose, né, com a vida do outro, não é? Algo que se chapa ali a partir disso que ele quer ter do outro, né? Eu quero ter para ser. Então, é algo que tem a ver com essa incompletude, com esse buraco do ser. Por quê? Quer dizer, que tem a ver com essa identificação. Eu pensei nessa identificação regressiva, né? O que o Lacan chama o tracionário, que tem a ver com a questão paterna, né? Esse traço ele é distintivo do sujeito. Ele o singulariza, ele o torna absolutamente distinto, não é, de um outro, esse sujeito, e, ao mesmo tempo, se ele for recoberto com alguma identificação que permita ao sujeito se localizar, né, ou nomear o seu sexo próprio, por exemplo, isso basta, o sujeito vai para a vida meio que com possibilidades de suportar, digamos assim, o real da experiência humana, né? Mas, nesse caso, há que eu vou chamar, na falta de um nome melhor, de uma fragilidade, não é, dessa identificação primeira. Tanto que tem uma cena, justamente no trem, né, tem uma cena no trem, onde há um espelhamento, e isso se repete dentro do trem, quando eles viajam, né, onde as imagens quase que né, ao invés de estranhar, Freud conta no Heimlich, no texto do Estranho, que ele se levanta no trem, né, e ele se assusta com a imagem que ele vê de um estranho, de alguém, que ele detestou esse sujeito que ele viu. E aí ele se dá conta em seguida que era ele mesmo, que era a própria imagem dele refletida no espelho. Então, quer dizer, esse duplo de nós mesmos, né, a gente estranha, quer dizer, e Ripley não estranha, ao contrário, ele se mimetiza praticamente nessa imagem do outro, né? Na fragilidade desse... Agora, quero dizer também que isso é orquestrado, de alguma maneira, não só a ideia, algo da fantasia desse pai e das dificuldades em relação a esse filho é que agencia tudo isso. Quer dizer, porque ele, inclusive... No filme a gente vê isso, na série também, ele nada quer saber da verdadeira história desse homem que ele contrata, efetivamente, porque ele faz um contrato para recuperar o seu filho, né? E, de alguma maneira, isso não aparece, como o Benjamin falou, a gente não tem notícias disso, dessa interioridade, do que se passa na cabeça desse pai, mas ele nada quer saber. E ele, de alguma maneira, se dá conta que esse sujeito, ele mesmo poderia ocupar o lugar desse filho que o decepciona, né? Que quebra a série, e para se distanciar, digamos assim, dessa pegajosidade, né, dos ideais paternos, ele vai para longe, né? E justamente ele avessa tudo aquilo que esse pai espera dele, né? É o que faz Beckett também, eu já falei algumas vezes disso aqui, só que Beckett, em relação ao Samuel Beckett, o escritor, para quem não conhece, ele e o produtor de teatro, de rádio, enfim, de romances, escritor, enfim. Beckett, na sua vida, ele faz o contrário, né? É a mãe, ele não faz o contrário, ele faz parecido, ele escreve em outra língua para se distanciar da língua materna, e a gente pode entender isso aí em todos os sentidos que a gente quiser, para se distanciar do ideal pegajoso de sua mãe, que queria que ele fosse, né, como um homem da família, os homens bem-sucedidos, enfim,
Felizmente, ele tinha um tio que era dado às artes, ao piano, à pintura, enfim, que eram bem, ele conseguia articular essas duas coisas, mas Beckett tem que se exilar, né, em outras terras, em outra língua, para se separar dos ideais maternos. Então, de alguma maneira, Dick, né, se separa desse pai, da maneira como ele pôde, e, de alguma forma, esse ideal paterno, né, e ele concretiza isso quando ele contrata Tom, né, ele nada quer saber, e ele, de alguma maneira, se dá conta de que o Tom, ele próprio poderia ocupar o lugar desse filho. Ele nada quer saber da verdade, né? A Meg, a namorada, né? Marge. A Marge. Maggie, Tem um R. ela é a única, né, que no plano da realidade se dá conta do que aconteceu, né? Efetivamente ela se dá conta, mas ninguém quer saber da verdade, né? O que interessa é essa verdade que orienta, né, os ideais, os fantasmas de cada um, né? E isso é dito no filme em algum momento, né? Que Tom poderia ser esse filho, não é, que esse pai não teve, porque se decepciona, enfim. E no filme, Benjamin, queria fazer um comentário, de alguma maneira, é Tom Ripley que desvela algo desse enigma que fica em relação a esse personagem, porque nada, pelo menos no filme, na série, nada é dito do que se passa, não é, com Dick, mas ele desvela algo da sua agressividade, da sua, né, que ele quase mata alguém na faculdade, que ele não é sincero, ele não diz o que pensa, ao contrário dele, né? Noto uma diferença também que no filme, Tom se torna um assassino a partir da cena do barco, né, onde os dois, na verdade, no momento em que Dick começa a degradá-lo, né, em que ele despenca, né, do lugar que eles, tanto um quanto o outro na série como no filme, são dois, efetivamente, que eles, então, a partir dessas identificações imaginárias, desse lugar que ele vai construindo, né? Ser amado, ou ser visto, ou ser... era necessário, era algo de uma lógica que iria permitir essa apropriação, né? Essa apropriação. Que eu nem sei, porque a gente falou da envidia, a gente falou da inveja, mas é a inveja na suposição, né, de que ele tinha alguma coisa que ele mesmo não tinha, mas no plano do ser. A questão material, nesse caso, eu acho que é o que menos importa, tanto num caso quanto no outro. Era essa a experiência, né, da pobreza simbólica em relação a esse traço distintivo, a partir do que todos nós, de alguma maneira, podemos contar com ele, né, no sentido de poder ter a identidade, isso que é construído a partir das identificações, como Lacan diz no Estádio do Espelho, esse processo absolutamente inconsciente, e a gente não sabe o que se passa ali, nós ignoramos, isso que sustenta a nossa subjetividade, né? Então... mais 2 minutinhos, tá? Nossa, já? É impressionante como passa rápido. E aí o Benjamin traz no final, trata-se de um vazio, né, em sua própria identidade. Esse eu acho que é um ponto interessante, em comum, que a gente pôde fisgar aí nesses dois personagens. Para concluir, eu quero dizer que é isso, eu penso que, de alguma maneira, a série, ela traz mais isso do que no próprio filme, quer dizer, havia uma pobreza simbólica maior no personagem da série, uma coisa taciturna, né, sombria, e que não traz tanta simpatia como nos traz o personagem do filme, né? A gente quase fica, né, assim, que aconteceu? Porque quando o Dick começa a degradá-lo,
né? E, aliás, é quase que uma defesa, né? Ele se defende. Era um ou outro, ou eu ou outro naquele momento ali, né? E ele precisa matar. A partir daí, não é? Ele se vê num empuxo a manter aquilo que ele vinha fazendo e só matando aqueles que conheciam, não é? As identidades. Ele não viu outra possibilidade. Então, a gente tem mais simpatia pelo Ripley do filme do que pelo da Verdade. série, que é realmente alguém muito sombrio e sem absolutamente... O Tom Ripley do filme, ele chora, ele se emociona em alguns momentos, né? O da série, absolutamente. A gente poderia até pensar em termos de estruturas distintas, né? Não sei qual, não são meus analisantes, tem poucos elementos para falar sobre isso, mas talvez estruturas distintas, né? A não ser esse ponto em comum, que é essa precariedade desse traço que poderia, né, trazer a possibilidade deles se sustentarem numa identificação que lhes daria uma identidade, finalmente. Obrigada, gente. Então, muito obrigada, Darlene, uma fala maravilhosa. Nós vamos dar início ao debate e eu e Daisy vamos trazer cada uma questão e depois a gente abre, então, para que o público possa também fazer as suas perguntas. Daisy, eu começo, então, e passo a palavra para você, tá? Eu fiquei com uma questão quando eu vi esse filme, né? E ele é considerado um thriller psicológico. E aí eu falei, nossa, mas thriller psicológico parece que hoje em dia ficou uma coisa muito em moda. Eu não sei o que está acontecendo, mas assim, o cinema tem trago muitos thrillers psicológicos. E o Tom, na minha concepção, ele não é um serial killer. Ele vai construindo ali, através de uma conduta, com uma série de perversidades. Ele, de cara, ele diz que o talento dele, ele falsifica, ele mente, ele engana, né? E até então que ele é levado a uma cena em que ali ele mata o Dick. Mas ele não tinha intenção de matar, né? Naquela cena do barco, ele quase que é pego de surpresa com aquele movimento do Dick que passa, né? Ele é pego de surpresa. Ele é pego, o Dick começa a atacá-lo. Então, o Tom ali, ele mata quando ele sente a necessidade de matar, né? E aí eu fiquei pensando assim, que é uma história pesada. A Patrícia Highsmith, ela constrói uma história pesada, e eu também concordo que a série fica muito mais fiel ao livro, né? Não é uma Itália tão ensolarada quanto aparece no livro, no filme. Mas aí eu fiquei pensando um pouco nesse cinema atual. Quer dizer, recentemente eu vi o filme do Lanthimos, O Tipo de Gentileza, Tipos de Gentileza, e eu achei pesadíssimo. São 3 histórias, cada uma mais pesada que a outra. Depois eu fui ver o Woody Allen, um filme que eu não sei o nome direitinho, mas é Sorte em Paris, e traz um personagem muito parecido com Ripley, né? Não é um assassino, mas, vamos dizer, um serial killer, mas que, no decorrer da trama, mata para poder chegar ou para poder se manter ali na vida que ele quer. Então, eu comentei isso com o Benjamin, que eu tenho achado o cinema assim, nossa, os filmes que eu tenho visto recentemente muito pesados, e ele me disse assim, olha, é isso, está trazendo uma realidade, talvez seja você que esteja com dificuldade de ver o mundo, né? Do jeito que ele está sendo tratado pelo cinema. Então, me fica essa questão do que o cinema está falando desse nosso mundo atual, né? De como as coisas estão acontecendo. Queria deixar essa questão, porque a mim tenho ficado muito, vamos dizer assim, toda vez que eu saio do filme hoje, de um cinema, eu saio muito afetada por esses personagens, pela realidade, vamos dizer, por essas histórias, né, bastante pesadas. Queria deixar essa questão para vocês falarem um pouco.
Daisy. Daisy, você está muda. Você está Você está muda. muda. Agora eu estou falando. Ah, É, essa questão que a Idalina trouxe, existe sim, e nós duas parece que temos uma atração, né? Porque a gente trouxe A Bela Vingança, que é um filme pesadíssimo também, né? Um filme que traz uma tortura, não só morte, como tortura. E a gente estava lembrando até aqui no chat, Saltburn é um filme também que fez um burburinhozinho aí, da mesma diretora do Bela Vingança, e é um filme que ele faz um personagem nesse estilo também. Ele toma um pobre que entra na vida do amigo lá da faculdade, entra lá, se envolve com os pais, com a irmã, o cara acaba morrendo, o amigo rico, e ele. Todo mundo morre, ele fica com a vida do cara. Então, assim, tem uma coisa, assim, me chamou muita atenção, em tudo isso que a gente viu e que a gente está falando, a questão da identidade imaginária, que é um termo da psicanálise, né? O Benjamin ele trouxe na linguagem cotidiana como mimetizando, que eu acho que fala dessa questão da identidade imaginária. E eu queria trazer uma pergunta para os dois comentarem, que é uma questão que me surgiu depois de bastante tempo de ter visto, refletido e tal, que é essas questões que acontecem nas redes sociais. O Benjamin ele fica fora das redes sociais, Instagram, Facebook, mas graças a Deus, né? Mas a gente vê um fenômeno que me fez pensar nas devidas proporções, que está ligado com essa questão que vocês dois trouxeram, cada um a seu modo, que aparece na relação dos dois. E eu queria que você... Vou falar o que eu acho, que tem a ver, e que vocês comentassem sobre isso. As pessoas veem a vida dos outros ali nas redes, né? E isso as impacta, me parece que provoca algum tipo de em pessoas com mais precariedades, essa questão da identidade imaginária fica muito aguçada, né? E a pessoa, ela quer ser, né? Como diz a Darlene ali, aquilo causa muita frustração. Esse ter, ele é só meio, né? Para você ser aquilo que a pessoa é. Ali o Ripley me chama a atenção que me parecia que tudo que o Tom desculpa, o contrário, o Dick vivia, o Tom ele aspirava aquele conjunto ali da obra, né? Mas ele não gostava de nada daquilo, gostava de barco, não gostava de jazz, não gostava aquelas coisas de nadar, de praia, que não era o que ele gostava. Mas algo no outro parecia saber ser, né? Isso que a Darlene está falando. Aí eu queria que vocês comentassem se a gente pode pensar isso nas relações virtuais de hoje, das redes sociais, o que se mostra, o que se vê. Quem quiser falar, pode falar agora das duas, as duas questões que nós trouxemos, e está aberto, tá, gente? Quem quiser comentar ou perguntar. O que se vê, o que se mostra, o que se vê, o que se acredita, né? Isso aí, Daniela. quer falar, Benjamin? Não, eu sou um cavalheiro. Né? Por favor. Vou tentar falar bem. Eu ainda cultivo esses códigos. As moças olham com uma certa desconfiança. Eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Volontiers, madame. Então, eu acho que você está trazendo, Idalina, a questão da violência, né? Da violência que tem aparecido, porque são questões ligadas, mas insuportável, né, Darlene? Uma a violência, mas tem também a questão do mal. Porque a questão do mal não dá para dizer que a gente viveu algum momento onde o mal não existia. O mal sempre esteve aí. A gente pode pensar num paroxismo, por exemplo, na Roma antiga, né, que acaba o tempo das tragédias e a coisa é substituída pelo massacre na arena, né? Eram as mortes ao vivo, né? Lá no mundo antigo também, hoje mesmo no congresso, no colóquio que eu participei online, lá em Madrid, um trabalho trouxe a questão
de que os antigos, estou falando na Grécia e Roma antiga, sacrificavam os bebês, principalmente na Roma antiga, sacrificavam os bebês que não estavam de acordo com os ideais do corpo perfeito. Então, assim, em cada momento, esse mal, ele comparece de formas distintas. E a gente tem que lembrar que nós somos uma geração do pós-guerra, pós duas guerras, né? Entre uma e outra, a gente viveu os tempos loucos, les années folles, que tentou, né, eliminar da cena os horrores da guerra e as marcas que ele deixou. Mas a crise veio e outra guerra, não é? Depois, junto com isso, com o final da guerra, a gente tentou, né, imaginar que haveria um mundo paz e amor, né, enfim, que nunca existiu, que jamais existiu. Então, a gente teve uma produção hollywoodiana, uma história do cinema, nem me atrevo muito, mas eu sei que quando eu era criança tinha filmes, né, os musicais de Hollywood, só assistia isso, só via isso na TV, que davam a entender que o mundo era uma maravilha, que o mal não estava em lugar nenhum, não é? Que o mundo era de Esther Williams, dentro das piscinas, e tudo mais. Eu tinha essa ideia na minha infância, né? Por outro lado, eu ficava preocupada, né? Porque eu ouvia falar da Guerra do Vietnã. Em algum momento, né? Opa, não tem só Esther Williams dentro da piscina, Fred Astaire, né? Cantando na chuva, enfim, não é só isso. Então, a guerra está lá. Eu não era tão besta assim. Então, esse mal sempre existiu e, efetivamente, a arte, ela não traz, né? Ela traz o belo, ela tem o véu do belo, não é? Enfim, mas ela... E aí vocês estão falando isso, e Dalina está falando, vem outros filmes, né? O Abutre, como eu falei, não sei se vocês viram, Dogville, né? Que traz a questão, né, do sadismo e do masoquismo, ali é uma aula, né? Para quem não viu, assista mais de uma vez, porque vale a pena, né? E a questão da atualidade hoje, né, é justamente em função do fato de que talvez alguma coisa que a gente esteja vivendo distinto de uma época anterior seja aí no nível dessa possibilidade de identificação a um traço, né, que me particularize por essa fragilidade simbólica. Por quê? Porque o mundo globalizado, capitalista, na lógica do mestre corrompido, como Lacan mostra nos discursos, né? O que a gente tem hoje não é o discurso do mestre, onde o S1 está lá no lugar do agente, né? Permitindo essa identificação ao furo, ao tracionário, que nos permite suportar, né, minimamente o furo. Talvez uma fragilidade disso, porque a gente vê lá, no lugar do agente, simplesmente no discurso capitalista, não há um quarto de giro, as coisas se invertem, o sujeito com a sua fenda, com a sua divisão, fica lá com essa divisão no lugar de um buraco a ser obturado pelos objetos. Então, não tem sujeito, né? O sujeito está ejetado. Talvez seja a coisa mais violenta que a gente viva hoje, que o Abutre mostra muito bem, né? O Abutre fala desse sujeito sem remorso, sem nenhum, né? Então, eu creio que essa fragilidade das identificações simbólicas e com o advento das redes sociais que permitem, né, que se mostre uma imagem de uma vida sem furo, sem problema, né, o paraíso, enfim, a gente passa a acreditar, uma questão de crença, né? Há uma nova religião, né? A religião das imagens, né, do mundo do espetáculo, enfim, se a gente quiser entrar por aí, né? Um pouco pensando tentando me recordar um pouco sobre aquilo que eu conversava com Idalina sobre isso, porque na verdade nasceu de uma certa sintonia, não vou dizer uma identidade, mas uma certa proximidade que a personagem do Ripley evocava, pelo menos para mim, em relação a uma personagem que também nasceu na literatura, também gerou uma série literária e gerou também uma saga cinematográfica que é Hannibal Lecter, né? E que especialmente nos romances do Thomas Harris,
O Lecter é apresentado como alguém que faz uma certa curva. Ele tem essas mesmas características, digamos, da conduta, né, de conduta que parecem ser aquelas de Ripley, né? Embora, no caso de Lecter, elas sejam menos... Porque tem uma coisa engraçada no Ripley, na criminalidade do Ripley, por exemplo, no romance, no romance, no primeiro romance, né? E que aparece, de alguma maneira, nos filmes. Ele não planifica o assassinato das suas vítimas, né? Ele não coloca as vítimas, as personagens de quem as personagens em relação às quais ele projeta o seu próprio desejo de uma identidade, né? O assassinato delas não é parte desse processo, né? E no romance isso fica muito claro. Ele avalia como apressadas. Posteriormente, no romance, ele avalia como apressadas as decisões que ele tomou nas situações em que, por exemplo, ele assassina o Dick e depois que ele assassina o amigo Dick, Fred Miles. que Fred desconfia. Miles, Exatamente, Fred Miles. Essa criminalidade dele, e eu diria que mesmo nos outros romances da Patricia Highsmith, tem essa característica do Ripley. Ele não é um... Ele é um... Se a gente pudesse dizer assim, ele é um assassino de ocasião. Acidental, né? Ele faz o que tem que fazer, né? Ele me veio como assassino de ocasião. Ele constrói um boletim de ocorrência de maneira absolutamente involuntária, por assim dizer. As situações se apresentam para ele de uma tal maneira que, para ele persistir existindo, né, ele precisa eliminar essas pessoas. Aí você vê essa precariedade, né? Que ele não consegue outras saídas, né? Ele fica numa... como se não tivesse opção. Agora, eu queria voltar para a Idalina. Eu queria só voltar para a questão da Idalina, porque eu acho que ela é importante, porque ela evoca... Eu até comentei meio jocosamente com ela no nosso encontro, que às vezes, quando eu tenho esse tipo de encontro, de encontro e de incômodo, né, não demora muito, eu me dou conta de que, na verdade, eu não sou um espectador modelo daquele tipo de filme ou daquele tipo de obra. Eu senti isso muito quando eu vi Sete Pecados Capitais, do David Fincher, né? Eu saí com um amigo meu que se tornou professor de filosofia, nós éramos colegas de geração no doutorado, e ele falava, filmes assim e como O Silêncio dos Inocentes me fazem duvidar da humanidade, né? E tempos depois, para além desse sentimento de talvez não ser o destinatário desses tipos de obras, eu comecei a pensar na engenharia poética desse tipo de obras. Como é que elas constroem os personagens e como é que elas nos alinham com esses personagens. Porque no caso de Hannibal, por exemplo, ele é um mentor, em O Silêncio dos Inocentes, ele é o mentor de Clarice Starling, né? Clarice Starling é uma investigadora do FBI em treinamento e ela é escalada para consultar o Hannibal na resolução de uma série de assassinatos que é atribuída a alguém, porque os assassinatos têm sempre as mesmas características. Então ela vai se consultar com Hannibal Lecter. E ela é mais ou menos como Ripley. Ela é uma caipirinha, ela é meio caipira, ela é meio simplória, embora ela seja muito dedicada aos estudos, à sua própria formação, ela é uma órfã, ela perdeu o pai, ela tinha perdido a mãe antes, perdeu o pai dela, que era um policial, né? E de repente ela se torna uma policial e uma das primeiras missões que ela recebe como aprendiz é tentar extrair informações do Hannibal Lecter sobre os procedimentos de Buffalo Bill, um assassino em série, porque esse cara tinha sido paciente do Hannibal Lecter, né? E aí o Lecter nos é apresentado, primeiro porque ele está preso, ele está limitado em seus movimentos, a única maneira dele afetar a Clarice é psiquicamente, é emocionalmente, né? Mas ele é o mentor dela, e ela de alguma maneira concede essa função para ele. Isso nos torna, de alguma maneira, perversa que seja, solidários com um personagem que é um canibal, né?
Uhum. Eu comecei a pensar nesses tipos. A partir do momento desse, digamos, desse incômodo com obras desse tipo, eu comecei a pensar sobre que tipo de engenharia poética constrói a nossa possível aliança. E aí, muito do que... Desculpa, esqueci o nome. Daisy. 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 Não, da Daisy, né? Muito do que a Daisy disse, assim, eu sinto que o Ripley, o talentoso senhor Ripley, ele é um drama de identidade. Ele é um drama sobre a identidade, sobre o processo no qual a identidade se forma. E o quanto, o que ela disse tem muito sentido, o quanto esse processo é constitutivo de nós, independente de nenhum de nós ser um assassino em série, ou de ser alguém completamente desprovido de personalidade, né? Esse é um drama nosso. Só que a diferença é você encenar isso a partir de alguém que é desprovido de empatia, que não teve um processo de formação psíquica e emocional, por exemplo, porque os seus pais desapareceram, porque era um órfão, porque ela era criada por uma tia que mandava dinheiro e ele ficou sozinho logo muito cedo. Qualquer que seja a circunstância que tenha formado essas condições, essa identidade é um buraco, essa identidade é uma falta, né? E o processo da personagem, o que é curioso, é que Patricia Highsmith e os filmes constroem esse processo da identidade, né, a partir de uma personagem que, para além dessas faltas, ele tem outros tipos de problema, né? Então, assim, eu acho que tem algo de curioso que acontece em muitas narrativas contemporâneas. Bom, o Ripley é um romance de 1955, os romances de Thomas Harris sobre o Hannibal são dos anos 90, né? Mas ainda hoje a gente encontra esse tipo de narrativas em que personagens... Por exemplo, eu fico pensando em Breaking Bad, não sei, é uma série, eu não sei se vocês já viram, quer dizer, Sim, a curva do Walter White, né, como um professor do interior dos Estados Unidos que, por uma série de circunstâncias materiais, acaba sendo conduzido a uma vida de criminalidade, né, porque ele é um professor de química e se mete com um aluno dele que é traficante de metanfetamina. Ele começa a produzir metanfetamina porque ele conhece química, né, porque ele é um professor de química, né? E nesse processo, em nome da defesa da própria família, do filho que tem uma deficiência, da mulher, das dificuldades financeiras que ele tem, quer dizer, no instinto de proteção de uma certa unidade familiar, ele entra num mundo radicalmente criminoso, né? O cunhado dele é da Delegacia de Drogas dos Estados Unidos, da Delegacia Federal de Drogas, é um agente da Delegacia Federal de Drogas dos Estados Unidos, e nada o refreia nesse sentido. Nesse sentido, ele fica que nem o Ripley, ele fica driblando as circunstâncias nas quais ele pode ser flagrado, e nós nos identificamos com o drama do Walter White e da transformação dele em Heisenberg, né? Que é o nome do traficante que ele se torna, né? Então, tem alguma coisa acontecendo no drama narrativo contemporâneo que talvez mereça... Tem um livro chamado Homens Complicados, que é sobre exatamente esses personagens. Tony Soprano, Walter White, eu não me lembro quem é o terceiro personagem. Poderia ser o Dr. Gregory House, por exemplo, da série House, né? São personagens que são protagonistas das histórias que são apresentadas a nós, são personagens dotados de falhas assim monumentais do ponto de vista da conduta, dos princípios de conduta, da empatia com os seus semelhantes e tal, e que ainda assim, no modo deles serem construídos, eles convocam na nossa relação com eles um sentimento de torcida, que é o que acontece muito com os protagonistas. Fundamentalmente porque, de alguma maneira, a gente é levado a habitar o mundo interior desses personagens em algum nível, né? E reconhecer, como ela disse, reconhecer que esse é um processo pelo qual nós mesmos passamos, né? De como nós, ao construirmos a nossa própria identidade, nós a gente pega alguma coisa do outro. A gente não existe um céu das ideias, um supermercado ideal das identidades, em que a gente pega uma que nos cabe bem. Não, no mundo das nossas relações que a gente vai buscar isso, desde a infância até nossas relações profissionais e afetivas. Você vai lá e de alguma maneira, né,
vai replicando essas coisas. Então, Sim. se isso acontece com personagens que são muito reprováveis, a maneira de entender, talvez, a nossa identificação com eles seja o fato de que nós nos identificamos com o processo que eles estão vivendo, e não necessariamente com a conduta deles, né? Uhum. Exatamente. A astúcia da arte desses criadores, desses narradores, desses poetas dramáticos, é a de construir esse drama que, por exemplo, Sófocles construiu com o Édipo, né? Um sujeito que nasceu sem saber que os pais que o criaram não eram seus pais biológicos, que a cidade na qual ele vivia não era a cidade em que ele nasceu, e que o oráculo, quando ele consulta o oráculo na cidade dele, o oráculo diz a mesma coisa que o oráculo de Tebas tinha dito para os verdadeiros pais dele. Você vai matar seu pai, você vai transar com a sua mãe. O Édipo, equivocado pela sua própria condição de partida, vai encontrar os seus pais verdadeiros e realizar o destino que os dois oráculos haviam traçado, né? Não é esse tipo de percurso da identidade que está em jogo, em que, por exemplo, a nossa simpatia por Aristóteles explica, a nossa simpatia por Édipo, na tragédia de Sófocles, deriva do fato de que a gente sente piedade desse personagem. E de que ele é acometido por uma tragédia. De que o desfecho disso, o desfecho dessa descoberta é a cegueira do rei de Tebas, né? Enquanto que nos outros casos, quer dizer, o que acontece contemporaneamente é que nós nos simpatizamos com personagens que, como Ripley, por exemplo, não sucumbem a uma tragédia, né? Eles não sucumbem a uma tragédia, mas eles fazem essa mesma curva da descoberta de si, né, que nós reconhecemos como sendo a nossa própria, né? Essa luta em que a gente olha para o espelho e não sabe ao certo o que é, tá? Tem cheio de ponto vazio, cheio de lacuna, né? Como é que a gente preenche essas Benjamin, lacunas? Enfim. deixa eu dar só um pitaquinho. Por favor, fica à vontade. Tem um ponto, né, na arte que toca em algum ponto universal da nossa estruturação. E isso nos fisga, né? Isso que você está trazendo da tragédia, não é? E com relação à questão do mal, todos nós portamos o mal em si, né? E o Lacan fala numa passagem que, de alguma maneira, o fantasma, a fantasia do neurótico, né? Ele aspira o gozo absoluto que ele supõe que do qual o perverso desfruta, né? Então, a fantasia do neurótico, né, é a perversão, é o gozar sem limite, porque a gente é tomado pela culpa, né? E a gente supõe que tem um outro que goze sem limite, né? A figura do perverso, é esse o ponto. Então, por exemplo, a o gente simbólico, carrega. desculpa entrar no território de vocês, mas talvez aí o simbólico não opere. A ideia da lei, da norma, não opera. O que opera Exatamente. é simplesmente a busca, né, o ter para ser, mas sem que nenhuma norma, sem que Tem nenhuma... limite. Exato, sem que nada limite isso. E eu diria, o que diferencia essa dimensão da nossa identificação com personagens, por exemplo, trágicos, e com personagens como esses, complexos, que a gente está falando aqui, Tom Ripley, Hannibal Lecter, a diferença fundamental é que Édipo, ao reconhecer a sua condição, ele vive essa dimensão da responsabilidade sobre o fato de que toda a maldição que recaiu sobre Tebas foi causada por ele, né? E daí se cega, né? Daí fura os olhos, né? E vai embora da cidade junto com Antígona. Então, Eu estava pensando aqui que tem um autor, o Lebrun, e ele tem um livro chamado Perversão Comum, e onde ele diz que, assim, como que pequenas perversidades vêm sendo banalizadas, né? E, assim, essa é uma questão, assim, porque que a gente fica simpático, por exemplo, quando o Tom mata aquela última pessoa que ele está no navio ali e que ele mata aquele músico. Nossa, ele mata com uma pena. Ele não queria matar aquele cara, porque aquele cara era super bacana, tinha sido muito legal com ele.
E aí a gente acompanha, nossa, como foi difícil para ele matar, e ele estuda ali um jeito de matar o cara da melhor forma possível, né? E então, naquele momento, eu acho que tem ali algo que a gente não consegue falar assim, pô, esse cara aí, ficar com uma coisa contra o Tom, né? Então, assim, eu não sei se é por essa via, por essa narrativa, né, que mostra, talvez, eu até falei numa das escritas que a gente fez, eu trouxe assim que o Tom era um cara sensível e a Daisy falou, não, tira isso que ele é um cara frio. E Daisy na hora falou assim, olha, tira porque não vai dar. Sensível? Acho que não, Não, né? sensível não. Não. Acho que Eu sensível diria, não. eu Mas diria que a sensibilidade dele, por exemplo, no caso da série, a sensibilidade que ele desenvolve é uma sensibilidade adquirida precisamente nesse mimetismo que ele mimetismo. faz, Isso. esse mimetismo que ele faz com, por exemplo, com o gosto de Dick. Eu acho que tem uma coisa engraçada, esse ponto da lei, da norma, do simbólico, talvez, né? O que é interessante é quando a gente pensa em narrativas mais contemporâneas em que esse senso do mal, do fazer o mal a alguém, confere ao protagonista um certo valor. Quando a gente pensa em Michael Corleone, no Poderoso Chefão, né, toda a violência que ele exerce sobre seus adversários, ela tem um senso de justiça embutido nelas, tem um senso de norma, de lei, né, claro, que é uma vingança, muitas vezes, né? Mas, na verdade, dentro do mundo da máfia, das famílias mafiosas, das famílias criminosas, era a linguagem daquele mundo e uma linguagem que tem um profundo sedimento moral, tem um profundo sedimento de moralidade, de norma, de simbolicidade e tal. O que é assombroso, em certa medida, por exemplo, eu concordo com a Idalina, um pouco assustador, né? É imaginar personagens que são protagonistas que fazem esse processo com o qual nós nos identificamos, que é a curva de se descobrir, de encontrar um ser próprio, mas sempre olhando para o outro, mas na ausência do elemento normativo, na ausência dos limites. Então, por mais que a gente possa se identificar com esses personagens, tem alguma coisa, eu acho que esse sentimento da Idalina, eu acho que ele ressoa uma certa, pelo menos por uma certa geração, que eu imagino que seja a nossa, né? E a nossa preocupação é sempre com as gerações mais novas que, digamos, estão fazendo esse mesmo tipo de curva identitária, essa curva de identificação. Se para elas essa curva é experimentada, ou essa identificação é experimentada com algum grau de incômodo, como é para nós. Como é para nós. A gente consegue entender que o Hannibal está procurando que o Ripley está procurando viver a sua própria vida, mesmo que ele esteja fabricando a sua própria vida a partir de uma certa identificação. Mas é evidente para nós que, mesmo que os crimes sejam acidentais, por assim dizer, eles ainda assim são crimes. E o Ripley não vive esses crimes sob o signo da lei, do haver infringido uma lei. E esse é o ponto que eu acho que gera um certo incômodo, mesmo quando você se identifica com o protagonista. Ele gera um certo incômodo. E eu acho até que... Ele se coloca ainda fora, né? Na Pois beirada, é. fora da lei, né? Ele Isso. não afeta ele. É. Muito Deu interessante. vontade de trabalhar Kant com Sade, de retrabalhar esse texto. Eu vou trazer mais uma Pela questão. Kant. Ninguém falou da minha questão de rede social, não tem problema, vou deixar, então. Não, eu falei um pouco, sim. Eu falei um pouco. Falou, vemos e somos vistos, né? Tudo bem, vou Daisy, tem relevar. alguém que queira falar? Não, o pessoal não está se inscrevendo. Eu estou vendo aqui que o Alexandre estava com a gente. Talvez ele queira falar, ele chegou a colocar o vídeo, assim, sabe? O Alexandre Kurtz está aqui com a gente. Ele estava aqui? Quer falar, Alexandre? Ele está. Só colocar a mãozinha aí, que a gente Ô, vai... Alexandre, fala aí, diabo. Tem uma questão do pai que me chamou muita atenção, que a Darlene mais é que trouxe esse ponto, acho que só a Darlene. Essa questão do pai, né? Essa identificação regressiva. Talvez se pudesse falar um pouco mais disso. O que é essa questão? Porque esse pai... você falou, Benjamin, que o pai é que deu o tom do discurso. Qual era a história que ia ser contada ali, né? Foi o pai que trouxe. Aí, porque ele fez esse movimento.
en passant, você trouxe esse pai para a cena. E a Darlene, ela fez uma fala sobre uma questão teórica do traçunário, até anotei aqui, e que tem a ver da relação com o pai. E tem uma questão que eu recortei dos três, tanto o romance escrito, quanto o filme, quanto a série, eles trazem uma coisa do Tom Ripley com o Sr. Greenleaf. No livro, ele falando com a amiga, ele diz assim: ele me tomou como um filho. Só de saber que eu não tinha um relógio, ele me deu esse relógio maravilhoso. Ele faz essa fantasia, né? No filme, quando está entrando no barco, no navio, para ir para a Europa, ele se apresenta, quer dizer, como filho do Greenleaf, ali. E na série, não estou lembrando agora, mas também tem uma coisa ali de... Antes de conhecer o Dick, antes de fazer essa coisa do ver, da inveja, né? Na inveja, que o filme nos remonta, claro, isso, de ver o outro e querer ser, né? Ter as insígnias, vamos dizer assim, não ter exatamente as coisas que ele tem. Mas antes disso, ele já fez essa coisa. E a autora, a Patrícia, ela trouxe no romance escrito que ele fala isso. Ele me tomou como um filho. A Darlene deu uma passadinha Então, disso. Fala disso. eu falei até bastante, porque a questão da importância desse traço, eu até anotei uma coisa que o Lacan fala no seminário da identificação, é alguma coisa do objeto que o traçunário retém, justamente sua unicidade. Então, digamos assim, o sujeito que é marcado, né, por esse ponto dessa identificação a esse traço que lhe confere essa unicidade, quer dizer, que é ao mesmo tempo do um, que é a única completude que a gente tem, digamos assim, não temos outra, que é conferida pela identificação a esse traço, né? Então, unicidade tem um sentido duplo. É único, né? E dá uma unidade ao mesmo tempo, né? Então, o sujeito que pode se sustentar minimamente, porque isso sustenta, isso é um pilar do sujeito, né? Ele pode, digamos, gozar da diferença. O sujeito, digamos assim, para o qual isso fica precário, né? Ele sai em busca dessa possibilidade. Eu me lembrei eu não comentei aqui, comentei com vocês, do conto de Machado de Assis, O Espelho, justamente. Quando o Alferes coloca né, a farda e depois nunca mais consegue, né, se livrar dela, a não ser a partir de uma experiência total de despersonalização, de divisão, de ter o corpo despedaçado, enfim, de fragmentação, se a gente quiser. Então, essa identificação a esse traço, ela sustenta a função sujeito e a função do desejo. O sujeito não vai precisar desse recurso imaginário, que é se mimetizar com esse outro, né? Muito Que bom, Darlene, ficou muito pegar claro. o traço do outro. Né? E não é à toa, então, aquela fala dele. A fala dele está muito bem localizada, que a Patrícia Highsmith coloca, né? Está bem localizada em que ele está buscando ali, naquele pai do Dick, algo, né? Que é precário nele. Ok. Nossa, ficou muito bem explicado. Adorei. Alguém Muito quer bom. fazer uma Alexandre, questão? Alexandre. Alexandre, e Alexandre quer aí? falar. Alexandre quer falar. Cara dele. Olha lá. Boa tarde, gente. Boa tarde, Alexandre. Eu até que não tinha pensado, não, porque eu vi o filme há um bocado de tempo, eu li o livro ainda lá na Goytacazes, então faz muito tempo que eu li o livro. Porque Benjamin, a gente é colega de graduação, e Goytacazes era onde eu morava lá em Belo Horizonte, e ele frequentava Onde eu lá em casa almoçava. direto. Onde eu almoçava antes de trabalhar no tribunal. Que legal.
Mas muito boa a conversa, muito boa. Em certa altura, eu lembrei foi de outro personagem também, que também pratica crimes e que também tem a nossa adesão, que é o do Dostoiévski, Crime e Castigo, Sim. e que também age impulsivamente, embora um pouco mais. Depois ele elabora melhor as suas rotas de fuga, mas também não resiste muito tempo, porque não era para ser exatamente. Mas eu gosto dessa temática que vocês levantam, o filme levanta, o Benjamin tocou aí muito bem. Eu gosto também, talvez, por ser da mesma vertente, assim, dessa temática de a ficção ou as ficções e tal trazerem personagens que, de um ponto de vista, sei lá, mais moralista, ou talvez um ponto de vista mais da regra da lei, né? Não ser personagens limpos, não serem personagens puros, na verdade são personagens que cruzam, atravessam e mantêm ao mesmo tempo um atrativo. Ou seja, eles produzem no espectador uma espécie de suspensão de julgamento, de um julgamento, digamos assim, oficial, né? Essa Moral, né? pessoa Podemos dizer? fosse colocada num tribunal, ela seria julgada, seria Uhum. enquadrada direitinho, o seu crime, ele receberia uma pena e seria conduzido. E nós, como espectadores, a gente suspende esse mundo, a gente meio que se retira momentaneamente dele e por algum motivo de uma simpatia conquistada pela obra, pelo personagem, a gente admite uma possibilidade. Eu vejo isso muito mais. Alguém colocou aí muito bem, acho que foi. Aqui está como escola lacaniana, É ela apresentou Darlene. junto com isso, É, apresentou junto Darlene com o o nome dela. Benjamin. Uhum. E ela colocou, acho que muito bem, que a gente sempre pega dos outros, vai pegando dos outros e vai montando um pouco a nossa própria, né, nosso próprio ser, nosso próprio, ou talvez nossa própria existência, né? Ser em andamento. Uhum. E aí eu acho isso muito legal, porque eu acho que quem escreve essas obras e faz isso, eles fazem isso, de certo modo, admito que talvez muito sem calcular, mas quem produz, eu tenho certeza que eles querem isso, que eles, na verdade, têm um certo gozo em obter esse resultado, esse efeito, né? O efeito e eu falo isso porque eu tenho me metido a tentar fazer mais ou menos a mesma coisa. Eu lembro que, conversando com amigos, eu virei e falei, eu quero criar um personagem que ele vai cometer um crime, mas as pessoas vão justificar esse crime e vão deixar passar esse crime porque ou a motivação é nobre ou alguma coisa próxima disso, né? No caso do Ripley, não é tão nobre, no entanto, a gente tem um interesse em que a história evolua. Então, se de repente o crime é desvendado, descoberto, a história acaba e acabou. Aquele prazer que a gente estava tendo morre de um modo muito broxante, para dizer a verdade. E a gente não, a gente estava num processo de encantamento, de apaixonamento pela história. A gente não precisa ficar tão casado com o personagem, mas o personagem, como condutor da história, ele leva a gente. Uhum. Então, nesse Interessante. sentido, e aí é muito curioso. Eu lembro uma vez de bater boca com uma pessoa muito querida. Eu estava lendo um livro sobre campo de concentração e eu estava muito impressionado sobre isso. E aí eu virei e falei que, assim, não tanto quanto o colega, aliás, tanto quanto o colega do Benjamin, o filósofo, eu virei e falei: olha, o ser humano não é muito confiável, não. Né, vou pegar aquela frase típica de Faroeste: todo homem tem seu preço. E o ser humano não é muito confiável, dependendo da situação, e eu meio que defendendo essa. Não estava defendendo nem, estava constatando, na verdade, né, que a gente, se colocados em certas situações, a gente pode virar um monstro. E a pessoa na minha frente ficou muito nervosa e começou a gritar comigo, a brincar comigo, que Virou um ela monstro. não, que ela jamais faria isso. Aí eu lembro da Bíblia, né? Não tem jeito. É Pedro, Jesus e o Pedro lá de Ari de Matéia e falando, eu não. E aí Jesus virou para ele e falou: olha só, antes do terceiro galo, vai estar negando tudo, meu filho.
É meio por aí. A gente acha que a gente se conhece, a gente acha que a gente tem pleno domínio, a racionalidade, a razão, pleno domínio de tudo que a gente faz, e até dos atos e das consequências. E a literatura, o filme, a ficção e tal, eles vêm salvar a gente dessa nossa miragem. Aí, essas coisas que eu acho muito agradável ver, né, que as obras trazem, né? E é meio isso, talvez um caminho para uma sinalização para a humildade, para o reconhecimento né, que nem eu adoro, dos furos, né? Nós somos seres furados, dos furos, da incompletude, essas coisas que eu acho que esse tipo de relação que é criada nessas obras trazem para a gente de um jeito muito legal. Muito Eu quero, legal. eu quero entrar, Era isso. eu quero entrar nessa Obrigado, gente. conversa. Eu quero entrar nessa Sim. conversa. Tem pouca Eu gente acho. aqui, eu posso contar uma coisa. Quando eu tinha 4 anos e meio, eu comecei a fazer aula de balé. Ah, E aí tinham as meninas maiores, né, que já subiam na punta e tal. Eu tinha uma fantasia de que se eu encostasse nelas, eu ia aprender a ficar na ponta e a dançar que nem elas, de um dia para o outro. Mas eu era uma criança crítica ao mesmo tempo, eu falava, sou maluca? Você sabe que isso não vai acontecer, não trabalha não para tu ver. Então, fui trabalhar, mas isso me veio várias vezes. E os artistas, que a gente quer um fio de cabelo, quer o autógrafo que seja, né, um pedaço da roupa, sei lá o quê, um souvenir comprado, porque de alguma maneira, né, é a tentativa de pegar um traço do outro, né, porque o Eu, nosso eu, é a- muito frágil. eu acho que essa fala do Alexandre tem um ponto da fala do Alexandre que eu acho que é absolutamente fundamental quando a gente está falando de narrativas, né? Quando a gente está falando de obras, de dramas narrativos, de poemas narrativos, de romances, de filmes, de séries, que é o fato de que ele fez essa observação. Às vezes a gente, ao avaliar, né, digamos, o sentido da obra, a gente pensa muito nos personagens e no sistema de valores que esses personagens encarnam, né? Então, tem uma certa maneira mais elementar e simples de você construir esse sistema de valores, que é o herói clássico, né? Então, ele faz coisas sempre dentro da lei, o senso de justiça está sempre embutido nas ações que ele cumpre, e em razão disso e dessa colagem que nós fazemos através dos nossos sistemas, por exemplo, morais e éticos, esse personagem vive para nós como fonte de identificação. Os personagens têm outra função também, né? E o Alexandre lembrou bem, porque é um tema, por exemplo, do estruturalismo na análise da narrativa, que é a ideia de que a narrativa tem um instinto de sobrevivência. Os criadores de narrativa é um pouco, eu poderia chamar de a síndrome de Sherazade, né? A ideia de que se a narrativa parar, o contador morre, né? E eu diria que os personagens, eles são construídos, e o caso de Ripley, quer dizer, as peripécias de Ripley e a sobrevivência de Ripley nessas peripécias é o que nos permite continuar o fluxo da história, é o que nos permite fazer a história sobreviver. E isso independentemente do fato do personagem ser construído através de uma espécie de andaime moral que nos parece estranho, que nos deixa inquietos, né? Poxa, esse cara é um oportunista, esse cara é um golpista, esse cara é um assassino, esse cara é um, né? Mas ele não é só essas coisas, né? Ele é alguém com todas essas características, com toda essa, digamos assim, esse pacote de qualidades, mas ele é também, como minha colega disse, ele é também alguém em busca, ele é alguém muito parecido com a gente, né? Ele é alguém que está tentando preencher a falta, né? Se esse personagem é punido, né, a história acaba, a história se encerra, né? Então, Benjamin, é a própria, você trouxe isso e Alexandre também, né? A própria satisfação, la jouissance mesmo, o gozo que a isso, gente o tem gozo. com a narrativa, né? A Ana Maria Machado traz isso muito bem. Ela falou: não tem que ter preconceito com a novela, todo mundo tem sede de narrativa. É um pouco de narrativa que seja nas novelas, né? E aí, de fato, isso sempre me incomoda. Assim, não queria que acabasse agora. Né? Isso sempre chama. Não quero que acabe agora. E se, né, se a moral entra ali, acaba realmente.
O sucesso, fui- o sucesso ou insucesso de Ripley, ele só pode ser qualificado e mensurado à luz da possibilidade de o fim ou a permanência de Ripley ajudar a história a se preservar, né? O Roland Barthes fala disso, né, tanto na introdução à análise estrutural da narrativa, quanto num pequeno texto chamado A Sucessão das Ações, em que ele fala disso. Ele fala o propósito das disjunções narrativas, os pequenos episódios que abrem, por exemplo, o que o Borges chamava, né, do bosque com bifurcações, as bifurcações do bosque, né? Se uma das bifurcações do bosque for um caminho, for um dead end, né, a história acaba. Então a história nunca vai escolher, o criador nunca vai escolher um caminho que acaba com a história, né? Sim, sim. E às vezes são eventos quase insignificantes dentro de uma história que promovem essa continuidade. Mas o fundamental Exatamente. aqui é entender que o personagem é o vetor dessa promoção da continuidade, independentemente do quadro moral do quadro moral, ético, de conduta com o qual ele é desenhado. E eu acho que, no caso, o que a colega disse sobre o quanto a curva de Ripley ela é humana nesse sentido, ela nos é própria, ela nos é comum, né? É o elemento que faz a gente pensar, esse cara não pode morrer. Esse cara não pode E ser aí, visto. Esse cara não pode ser preso. Benjamin, eu fiquei muito assim. Eu acho que nem o filme, nem a série traz muita referência desse passado. Quem é Tom Ripley? Né? Ele ficou órfão e foi criado por uma tia. Tá, mas eu achei assim, isso me deu uma curiosidade. E agora, Alexandre falando da referência bíblica, por algum motivo, esse filme inicia o Talentoso Ripley com uma narrativa poética. Tem, na hora que o filme está lá, ele está lá no piano, tem uma música sendo tocada, que é uma música da Sinéad O'Connor, e essa música, que chama Lullaby for Cain, ela traz referência a um fato bíblico, né? Que foi, como é é uma canção de Niná que Canção faz de Niná referência para à Caim. história de Caim e Abel, né? Caim Então, matou o eu, irmão, Abel. eu achei nesse É pedacinho mesmo. e aí fala assim, olha, se eu pudesse voltar, se eu pudesse apagar tudo, começando por mim mesmo, começando com um empréstimo de um paletó. Então, na verdade, a Sinéad O'Connor, ela que fez a música do filme, né? Agora isso está muito, né? Eles convidam um músico que prepara uma música específica para aquele filme, e eu achei muito interessante ela trazer isso, a história de Caim e Abel, né? Então, eu fiquei pensando, quer dizer, na questão da irmandade, né? Porque ele é o fraterno com o fratricídio, né? Eu achei esse ponto muito importante do filme. Se vocês pudessem falar um pouco disso, né? Porque o Caim, movido pela inveja, ele comete o fratricídio. Então, Na verdade, eles são três. No filme, isso é destacado. Eles são três filhos únicos, né? 3? Como assim 3? Sim, Ripley, Ah, Kiki e a namorada. ah, E a Os Marge. três filhos únicos. mas mas o que no sugere essa história, espelhamento, eu né, acho que isso Me fez pensar nisso. Eles formaram em algum momento pontual ali, uma né, essa irmandade. frátria, Aham. né? Uma irmandade. Interessante. Mas é interessante, né, que tipo o que Lacan fala, né, que o bilhete de saída foi dado na entrada, né? Porque o diretor sutilmente já colocou ali que o Caim trouxe a questão que ia acontecer no filme. Uma sutileza que a Idalina destacou muito bonito, achei. E ele fala dentro do barco. Eles falam sobre isso. Isso. Que o não Titinha, é eu acho que o Tom fala para ele, o Titinha é como um irmão. Isso, você é meu irmão. Ele fala isso. Traz de volta, na hora de realizar, né? Esse é um bom, esse é um, E eu esse é um supus belo que insight. você me tinha como um irmão.
Pois é, mas Uma casa traição com a ali, questão do né? pai que nós Você me falamos, né? traiu, ele fala. Eles falam Você em me traição. traiu, uma traição. Isso é um belo insight na conexão com, quer dizer, porque isso também é uma função do uso, por exemplo, da música, quando a música não é extradiegética, quando ela faz parte da cena, né, ela não é trilha sonora, por exemplo, né, o fato do Ripley estar tocando uma música que se chama Canção de Niná para Caim, quer dizer, o fato de que na relação de Ripley, a relação de Ripley com o Dick também ela é um elemento, o processo de identificação do Ripley com o Dick é, de certa forma colateral, um processo de identificação com a função filial do pai de Ripley. Então, quer dizer, a música, de certo modo, emoldura, mas de uma maneira que é mais sugestiva do que expressa, algo que você vendo o filme e depois relembrando ou revendo, você começa a conectar e ver como essas pistas estão oferecidas. Acho que só com um evento igual esse para poder conectar isso tudo aí. Exato. Tava muito sutil ali. Tinha que ter uma Darlene, um Benjamin, e dali uma Deise aqui, mas o público, mas o Alexandre. O pessoal hoje não está tão participativo, mas o evento provocou aqui discussões até bem interessantes, né? Eu gostei muito. Então, olha, Agradecer estamos muito a chegando ao vocês. final, já estamos aqui, faltando só uns minutinhos para as 6, né? Então, estamos caminhando para terminar o nosso evento, são 2 horas de evento. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação sua, Benjamin, a sua participação, Darlene, foram falas maravilhosas. Muito bom. E a participação de todos que estiveram conosco. Do Alexandre. Do Alexandre também, deu uma canja, né? Deu uma canja. Muito bom. E todos, né, que estavam aqui juntos. Então, e Deise, você quer falar alguma coisa antes da gente passar aqui para a Darlene e para o Benjamin se despedirem? Não, eu já vou falando ao mesmo tempo, assim, já é meu estilo. Mas estou muito feliz com o evento, foi muito gostoso estar com vocês e muito bom, pessoas do nível de vocês, com o percurso que vocês dois têm, poderem trazer aqui para a gente essa contribuição, muitas referências, coisas ricas, muito bacana. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Imagina, da minha parte sou eu que agradeço, né? Quando menos é uma oportunidade para eu reencontrar quem eu não via há séculos, que é o Alexandre. Serviu como pretexto. Alexandre participou de um psicanálise cinema conosco. Eu sei disso. E abrilhantou por demais. E, Alexandre, eu te digo que depois da sua fala, eu fiquei com algo. Eu já olho para um filme de uma maneira diferente. Você disse o seguinte, olha, esteja muito atento para as suas emoções. Sabe, aquilo que te provoca raiva, alegria, até ódio pelo paciente, pelo... Opa, tá gravando. Opa, tá gravando. Tá gravando, gente. Opa! Essa foi muito boa. Ódio, amor, enfim. Queria mostrar minha xicrinha que eu comprei para esse questão. evento. O que isso né? O que esse trabalho com a arte, com o cinema, enfim, pode nos ensinar sobre a clínica, né, Idalina? Acho que é isso que o teu ato falho pode fazer pensar. Então, agradeço o convite, essa troca com vocês, com o Benjamin, com o Alexandre, e agradeço o público, a escuta atenta. Muito obrigada, gente, pessoal. então tá bom. Boa Um abraço noite para todos. Até mais, gente. Obrigadíssimo. Grande beijo. Beijo, Alexandre. Tchau, tchau. Ai. Beijo, gente. Foi muito bom. Tchau.